Olá, amigas e amigos do Bedelho Filosófico. Estou aqui a meditar nas palavras de Belchior, poéticas e musicadas, quando afirma textualmente: viver é melhor que sonhar. Talvez não tenha sido sua intenção em retratar, em resumir a modernidade, mas acontece que esta modernidade, nascente no século XVII e XVIII e se prolongando até o final do século XX, início do século XXI, tinha como principal projeto, e projeto científico, de transformar a vida em mais vida. Explico. A modernidade, ela nasce com esse projeto de, pela ciência, transformar, melhorar a vida, prolongando-a, além de melhorar o mundo, melhorar as pessoas. E essa modernidade, ela teve o seu fim com esta consciência de que falhamos neste propósito. Então há uma ruptura. E esta ruptura nasce a partir do momento que apreendemos, em termos conceituais e cognitivo, dessa falha da qual somos todos devedores. E a pós-modernidade, ou modernidade líquida, numa expressão de Bauman, ela nasce trazendo, sim, a ideia de morte, de fim da existência, para o debate central, ou seja, para a realidade cotidiana das pessoas. E a pandemia do coronavírus é um exemplo disso. Veio sedimentar esta virada de página, esta passagem de uma época para outra. Então, dentro da pós-modernidade, nós temos alguns exemplos que poderíamos dizer que iríamos falhar, ou predizer que iríamos falhar naquela época, talvez pela nossa própria natureza, muito mal estudada. Mas acontece que o que mais nos chama e nos chamou mais atenção? A morte de Jesus ou seu nascimento? Afinal de contas, o que fizemos com ele? Morte como castigo e ressurreição como glória. Todos fomos levados para ver e crer. Somos devedores e, por sermos devedores, estamos aí a lembrar do que fazemos diariamente, do que matamos diariamente, em termos de princípios, de ideias, de coisas boas. Freud colocava a questão da seguinte maneira: o violentado sente-se punido por uma transgressão inefável. Sim, o sentimento de culpa, não é verdade? Mas a morte nos aponta o dedo em riste. Sensação de impotência frente ao absoluto. Com ela se exerce a mais eficaz tirania. A sua lembrança nos assombra. Alguém já dizia que se é comunista até ter dinheiro, anarquista até se chegar ao poder e ateu até o instante derradeiro. Nada mais interessante que a carapuça de alguns são essas.
serve direitinho, nada mais realista e cruento, ao menos, como digo, para boa parte da religiosidade e das ideologias. A certeza com que se reveste a morte, a espetacularização de sua incidência, deixa o moribundo mais vulnerável. Pior, revolta. O espetáculo de um ser humano impondo à nossa atenção suas cicatrizes e suas úlceras morais e arrancando aquele pudico véu com que o tempo ou a indulgência para com a fragilidade humana tinham consentido em revesti-la. Baudelaire, Paraísos Artificiais. Se adentrarmos no tema da vida após a morte, ou mesmo se o que morre é apenas o corpo e não o espírito, o certo é que se nasce para morrer num pragmático jogo sem razão aparente, sem resposta aos porquês e também sem alívio reconfortante, não é verdade? O que alivia são as várias interpretações existentes sobre as palavras do Messias, dogmatizadas pelas religiões. Aliás, isso levou Marx a resumi-las como o ópio do povo. Parece sintomático. As religiões hoje são consumidas para criar resignação e dar um pouco de alento, felicidade e alegria, em vez de luta e resistência. Afinal, não são felizes os que sofrem, posto ser deles o reino do céu? Eu tenho que há várias maneiras de conceber tal afirmação de Jesus. E creio eu, particularmente, no meu íntimo, que a melhor é no sentido de que felizes sim são os que sofrem resistindo, são os que sofrem lutando contra as injustiças. Sim, porque deles será o reino dos céus. Essa é a minha interpretação para essa dádiva do Mestre. Com o avanço das redes sociais, parece aumentar a preocupação com o julgamento dos outros e também com essa situação de obstáculo à espontaneidade. A possibilidade de escolha entre o fazer reacende a questão do julgamento moral a impedir a liberdade em ser só liberdade. As coisas acabam sendo relativizadas nesse sentido. Mas o que interessa é que a cada dia, menos dia há para se fazer. E essa lógica traz angústia e desespero. Uma vida a desesperar-se no tempo, um espaço-tempo no tempo, portanto, premido pela invenção dos segundos e horas, dos meses e anos. Mas ainda há tempo. É por aí.